Hoje nós estamos muito felizes porque estamos começando com um grupo de jovens lá dentro e vamos fazer um trabalho bem dinâmico, bem leve com eles. E estamos felizes por termos conseguido, articular isso. Fernanda, hoje vai ter uma roda de conversa, eles vão se apresentar e eu precisava que você acompanhasse. Por favor. A partir da Copa do Mundo, o final da Copa do Mundo México e Alemanha, em 2018, virou notícia no planeta. Não porque o México conseguiu derrotar a campeã do mundo, a Alemanha, mas pelo abalo sísmico que foi causado no momento do gol do México, que deu a vitória. No momento do gol, um terremoto de pequena magnitude, de pequena proporção, foi registrado pelo Instituto de Sismologia no México e no Chile. Por quê? O pula-pula frenético da arquibancada causou um abalo sísmico em todo o país e no país vizinho. Então, hoje nós vamos falar de abalo, mas não de um abalo que movimenta a Terra, e sim de abalos que movimentam as energias do planeta. Não há um instituto para medir esses abalos, mas nós podemos perceber o alcance deles. Vejam se vocês concordam. Por exemplo, no território da fé, todos nós percebemos as energias do planeta se modificando quando começa a aproximar o Natal. Não é verdade? Porque essa data, ela já nos convida a uma mudança do padrão mental do nosso pensamento. Então, muita gente pensando da mesma forma, com aquela predisposição de fazer alguma coisa por alguém, com aquela predisposição de perdoar, com aquela predisposição de ser alguém melhor. Então, vai aproximando o Natal e a figura de Jesus vai se fortalecendo na mente das pessoas, até para aqueles católicos, aqueles religiosos mais desavisados, que só lembram de Jesus no Natal. É engraçado, existem muitos cristãos, se dizem cristãos, e que passam o ano inteirinho sem pensar nada que Jesus ensinou. Quase nada. Mas quando chega o Natal, a figura de Jesus toma corpo. E essas pessoas que nem pensavam de antes começam a pensar em Jesus. Então, se fosse possível medir o abalo energético positivo que as celebrações do Natal, assim como as celebrações do Ramadã para os islâmicos, a celebração dos budistas, dos judeus, toda essa manifestação religiosa vai fazer com que o planeta modifique o seu padrão pela profusão de pensamentos elevados e principalmente de sentimentos mais generosos. Então, quando a pessoa eleva o pensamento e tem os sentimentos mais generosos, ela forma uma produção de raios mentais mais nobres. E é exatamente isso que nos torna capazes de criar condições para receber as bênçãos que vêm do alto. Em pequena escala, isso acontece todos os dias no início da nossa reunião com a prece. Ela eleva o nosso padrão de pensamento, nós criamos raios mentais sadios e é exatamente essa criação que nos coloca em condições de receber todas as bênçãos que os nossos mentores, que os nossos anjos de guarda
estão aqui neste momento distribuindo para cada um de nós. Também as energias que o planeta cria por ocasião do Réveillon são muito interessantes. O Réveillon é uma festa celebrada em vários lugares do mundo. E a energia dessa festa é uma energia de esperança, é uma energia de reflexão. As pessoas começam a pensar nos objetivos que querem alcançar. Alguns mais lúcidos começam a fazer um exame de consciência, rever os erros que não quer repetir. Então, acontece esse réveillon. A palavra vem do francês e significa acordar. Então, muitas pessoas acordam, né? E sentem aquele desejo de mudança íntima. E faz com que a pessoa, então, faça análise, faça reflexões e apresente para si mesma uma perspectiva mais lúcida, mais espiritualizada de si próprio e dos objetivos que quer alcançar. Então, a energia do Réveillon permeia todo o planeta. E essa energia seria interessante nós trazermos conosco a cada dia que recomeça, com as bênçãos do recomeço que cada dia nos proporciona a oportunidade de reescrevermos nossa história, de sermos uma nova pessoa a cada dia. A cada dia. Então, outra energia que mexe com o Brasil, com os países católicos, é a energia da Semana Santa. A energia muda, ela começa a mudar para um clima de contrição e de recolhimento, né? De muita reflexão. E muitas pessoas começam a pensar realmente na vinda de Jesus à Terra, na paixão do Cristo, no que ele sofreu, mas muitas pessoas também mais lúcidas já conseguem agregar a isso a beleza da ressurreição do domingo de Páscoa, né? Onde nós temos ali no domingo de Páscoa todas as vibrações da vida vencendo a morte. Porque é quando Jesus se mostra em todo o esplendor, né, da ressurreição, desvelando para todo mundo: há uma vida imortal, somos imortais e continuamos vivos. Outro exemplo no abalo de vibrações que permeiam o mundo, e essa não é uma data específica, são acontecimentos bastante dolorosos, 800 mil suicídios anuais, levantamento da Organização Mundial de Saúde. No mundo, 800 mil suicídios anualmente. Isso dá uma média de 2.200 suicídios por dia. Cada suicídio impacta pelo menos 6 pessoas muito próximas ao suicida. Cada morte impacta no mínimo 6 pessoas bem próximas. Então, a gente fica imaginando esse abalo, né, que as pessoas vão se abalando com aquele acontecimento, e nós temos uma reverberação bem impactante dessa dor, porque ela abrange muita gente. Isso sem contar que é também extremamente doloroso a tentativa de suicídio. Descontrola uma família inteira. São 16 milhões de tentativas anuais que a Organização Mundial de Saúde registra. E logicamente nós sabemos que existem várias tentativas que não chegam nos dados oficiais. Então esse sofrimento agudo fomenta a ideia do suicídio. A frustração dos que não se suicidaram
fomenta uma ideia pelo mundo afora. E as pessoas, que no momento de tristeza, de uma depressão mais profunda, de uma decepção muito grande, de um desalento assustador, ela começa a acalentar a ideia do suicídio, e aqueles 16 milhões que tentaram e os 2 milhões e 200 por ano que executaram, faz com que essa ideia, esse abalo do suicídio vai impactando as mentes mais frágeis e que estão pensando nisso assim vagamente, até consolidar o ato levado por essa onda, né? Por esse abalo, essa coisa que vai abalando. A mídia foi proibida há muitos anos de divulgar, de encenar suicídios, de divulgar o suicídio, mas isso foi uma boa atitude, mas não é o que tem ajudado para terminar com para diminuir esse índice, né? Nós todos lembramos a crise política que o Brasil enfrentou, o abalo que causou em todos os corações, porque a crise no campo da política, aquela dissensão, aquela discórdia, aquela insatisfação, aquele sectarismo doloroso, né? De um lado só tem anjo, do outro lado só tem demônio, mas a metade estava achando que o demônio era o anjo e a outra metade que o anjo era demônio. Então, ficou aquela crise de pessimismo, de insegurança, de tudo, que contaminou as famílias, né? Sem falar as discussões, as brigas, que realmente contaminou muita gente, causando dissoluções familiares, dissolução de amizades, e essa onda, né, aquela onda de pessimismo, de desesperança, de insegurança, ficou no Brasil todo. Difícil, nem sei se saímos dessa crise. Em dezembro de 2004, quando o tsunami no Oceano Índico ceifou 230 mil vidas, olha a dor que espalhou se cada vida 6 pessoas estavam ligadas, abaladas energeticamente. E principalmente na Indonésia, né, o maior número de vítimas. Mas aí surgiu no mundo uma onda de solidariedade jamais vista. A Cruz Vermelha, que recebeu boa parte dos recursos financeiros e bens materiais destinados aos sobreviventes da tragédia, a Cruz Vermelha declarou oficialmente que nunca no mundo tantas pessoas haviam se solidarizado de forma tão ostensiva em favor do próximo como no tsunami de 2004. Então, foi um abalo que o egoísmo de cada um de nós sofreu, levado pela onda de solidariedade que espalhou pelo mundo inteiro. E isso criou ambiente maravilhoso em cada coração, em cada família, em cada cidade, em cada país. Todos unidos ali, tentando mitigar o sofrimento de uma nação. Esse abalo sísmico de luz, a gente viu repetir agora, e estamos vendo repetir agora, com as enchentes do Sul. Então há em cada coração um clima dessa compaixão, mas é aquela compaixão positiva, que faz com que a pessoa faça uma campanha, ajunte umas coisas, movimente recursos para chegar até os nossos irmãos do Sul. E milhares de pessoas estão se mobilizando, e eu espero que todos esperamos, que quando a notícia já não for aquela notícia que toma conta do princípio da metade do jornal,
nós continuemos a nossa ajuda, porque o problema lá vai demorar algum tempo, né, para resolver. Então, o país inteiro está respirando esse clima de solidariedade, de fraternidade, né, agora, e contaminou, inclusive, fora do Brasil. Esta tragédia do Sul acordou muitos corações que saíram do próprio egoísmo, que a própria luta do dia a dia nos faz centrar os interesses apenas em nós mesmos, nos nossos familiares, na nossa sobrevivência, mas muitos conseguiram sair, né, envolvidos nessa energia sublime. E qual foi a energia fundamental aí? De amor ao próximo. Uma energia de amor ao próximo. Modifica o ambiente do país. E aqueles que sentiram muita compaixão, mas não fizeram absolutamente nada, aquela compaixão passiva, esses pelo menos ficaram bem incomodados com o próprio egoísmo. Eu acho que a pessoa deve ter pensado, puxa, tanta gente sofrendo, eu não fiz nada. Eu não fiz nada ainda. Eu não fiz nada. Então, não deixa de ser um despertar. A consciência vai cobrando, né, de cada um. Em 2017, nós realizamos, o Centro Espírita Luiz Gonzaga realizou um congresso que reuniu aproximadamente 3.000 pessoas. E foi interessante demais o abalo energético que inundou a cidade. Os comerciantes, as pessoas, os que mexiam, não só o comércio mais afetado, que seria hotéis e restaurantes, mas o da farmácia, o do supermercado, todos eles comentaram a mesma coisa. O ambiente da cidade estava diferente. E quando a gente perguntava, diferente como? Estava todo mundo mais tranquilo, mais em paz. Eles usaram a palavra que no ar tinha muita gentileza, muita delicadeza. E a gente ficou muito feliz depois, quando recebemos um documento da Polícia Militar dizendo que o ambiente de paz, o abalo, né, que as luzes do Congresso espalharam pela cidade, o ambiente de paz não permitiu nenhuma ocorrência policial naqueles 3 dias. Eles disseram que muito raro passar um final de semana sem uma ocorrência policial. E eles fizeram questão de nos dizerem isso oficialmente. E na nossa família? Como que andam os abalos que podem estar ocorrendo? Quais os abalos que as nossas famílias têm experimentado? Se a nossa família está inserida num contexto social, onde acontecem coisas boas e coisas menos boas, é claro que a família vai refletir também essa onda de coisas boas e não muito boas. Mas cada família enfrenta as dificuldades e celebra as vitórias de um jeito, de um modo diferente. E nós, que tanto temos aprendido do Evangelho de Jesus, no controle das nossas emoções, na reflexão das nossas atitudes do dia a dia, no nosso desejo de sermos pessoas cada vez melhores. Do contrário, não faz sentido nos dizermos cristãos ou religiosos. Nós temos o poder de abalar muito positivamente a nossa família. Nós temos esse poder, porque nós já sabemos que nenhum de nós está encapsulado em si mesmo, que todos nós estamos agindo e reagindo no ambiente que nos rodeia, né? Então, quanto mais positiva
for a nossa atitude dentro de casa, diante dos problemas, das dificuldades e até mesmo das alegrias, quanto mais evoluído for o nosso pensamento de paz, de concórdia, de tolerância, de paciência, quanto mais inspirado for o nosso sentimento, mais luminoso vai ser o abalo que nós temos o dom, o poder e o dever de criar dentro da nossa família. Nós temos que ser a diferença. Nós temos que fazer essa diferença. Se realmente nós queremos melhorar as coisas no mundo, essa melhora começa dentro de casa. Começa com a oração diária. Começa com o culto do Evangelho toda semana, como a Márcia trouxe aqui para a gente semana passada. Porque os espíritos de luz, eles estão cuidando de nós, mas nós não estamos abertos a estes cuidados, quando nós simplesmente, pela nossa invigilância, deixamos perder o que temos recebido aqui, por exemplo, essa energia agora de paz, de tranquilidade, de vontade de ser melhor. A gente tem que levar isso e conservar isso dentro de nós, para que isso faça a diferença na nossa família, quer dizer, faça a diferença dentro de nós, no nosso relacionamento familiar, no nosso relacionamento de emprego. As pessoas têm que olhar para nós cristãos e dizer: fulano é uma pessoa religiosa. Fulano é uma pessoa cristã, é fácil conviver com ele, é fácil conviver com ela. Nós temos que fazer essa diferença, é assim que se divulga o Evangelho. Não é o que eu estou fazendo aqui agora que divulga, não. Divulga o Evangelho, são as nossas atitudes, né? Onde a gente vai orar, receber as bênçãos do passe, da água fluidificada, da presença dos nossos guias espirituais, mas nós temos a condição de distribuir isso na nossa família. Mas nós não podemos em nenhum momento esquecermos da força da nossa mente. A gente já falou disso aqui há algum tempo, o poder do nosso pensamento. Se nós realmente queremos fazer parte da construção do reino de Deus no nosso coração e em cada coração ao nosso redor, nós teremos que usar todos os recursos que já aprendemos pela nossa capacidade de amar. Nós devemos pensar sempre nessa nossa vontade de sermos pessoas melhores. E todas as vezes que a gente começar a pensar nisso, a gente já muda energeticamente o ambiente da nossa casa. Quando nós queremos crescer, quando a gente carrega essa vontade, acorda de manhã, faz uma prece pedindo a Deus: permita que eu seja hoje melhor do que fui ontem. Me fortaleça, Senhor, para que eu não cometa os mesmos erros que eu cometi ontem, os mesmos deslizes que eu cometi ontem. Então, quando a gente concentra nessa vontade de ser melhor, a gente cria um poder incrível pelo pensamento. E a gente é capaz de controlar situações que a gente nem imaginava ser capaz. Jesus disse: se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda, que depois se descobriu que não é a menor semente do mundo, existem outras, mas não tinha microscópio, as pessoas só conheciam na época a semente de mostarda. Então ele dizia que se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, nós podemos fazer o que ele fez e muito mais. E ele fez foi o quê? Foi a vivência do amor ao próximo, a observância da lei divina que ele trouxe, o comprometimento com a felicidade do nosso irmão,
a atitude correta e capaz de resolver os conflitos e ajudar os que sofrem. Então, e nós temos o poder de fazer isso. Nós temos a condição de fazer isso. Mas primeiro nós precisamos de começar a pensar que queremos fazer isso. Nós vivemos hoje numa sociedade que está abalada, né? Abalada nessa transição que está aí bastante ostensiva, bastante profunda, né? E essa transição, onde há tanto sofrimento, onde há tanta dificuldade, é um convite para que a gente tome consciência de si mesmo, porque nós não temos mais tempo a perder. Já não é mais possível esperar para nos fortalecermos na fé, para nos fortalecermos nas boas atitudes, quando houver necessidade, porque nunca foi tão necessário, nunca foi assim, a vida de tanto sofrimento. O resultado da gente levar a vida assim de qualquer forma, sem nos posicionarmos no sentido de fortalecer a nossa espiritualidade, está nos tornando pessoas adoecidas. Muito adoecidas. Entre nós mesmos aqui, somos aproximadamente 100 voluntários trabalhando na reunião de tratamento de cada último domingo do mês. Então, normalmente, há o atendimento aos voluntários necessitados. Antes era 4 ou 5. No último domingo foi mais de 20. Cada um com uma questão, cada um com um problema, cada um com uma necessidade. E essa situação tem refletido a transição onde nós estamos nos deixando levar inconscientemente por uma onda de que, nossa, a vida está muito difícil. E o resultado, então, são essa predisposição ao adoecimento do corpo, porque nós criamos uma energia mental de um pensamento triste, desanimado, pessimista, nós criamos sem perceber, é subconsciente. Porque como é que funciona a coisa? A energia, ela é produzida pelo pensamento. Nada acontece, nada a gente faz sem que a gente pense. Às vezes a gente diz, não, falei sem pensar, agi sem pensar. Não, você pensou antes. Toda atitude nasce no pensamento. Então, a energia é produzida pelo pensamento, o pensamento produz um sentimento, e esse sentimento vai definir a nossa vontade de como vamos lidar com aquilo que a gente pensou, com aquilo que a gente sentiu. O pensamento é a base, ele está na base de tudo. E como é que a gente pensa de acordo, o que a gente pensa a respeito da vida, a maneira conforme nós encaramos o mundo, a perspectiva pela qual a gente observa os acontecimentos que nos rodeiam, é que define que tipo de pensamento a gente vai criar, que tipo de sentimento a gente vai produzir. Então, os pensamentos positivos, eles evocam, com certeza, sentimentos positivos também. Mas o pensamento negativo também evoca sentimentos negativos e cria emoções castradoras dos nossos projetos. O exemplo que uma psicóloga nos ofereceu é esse aqui. A pessoa vai fazer um concurso e ela se prepara para o concurso assim, será que eu vou conseguir? Será que no dia eu vou ter algum problema? Será que eu vou ter um lapso de memória? A gente vai colocando essas dúvidas num diálogo interno. Então a gente vai, com esse pensamento duvidoso, nós vamos criar sentimentos
também assim, de insegurança, de medo, de ansiedade. Então, o que a gente está fazendo? A gente, com essa postura, a gente está se programando para se dar mal. A gente está programando para se dar mal. A nossa energia mental está sendo... Nós temos uma energia mental fabulosa, porque nós temos uma mente que é capaz de ter muito poder, mas ela está sendo movimentada, mobilizada de forma negativa. Então, a gente tem desempenho péssimo porque pensamos negativamente. Nós temos um poder enorme na nossa mente e usamos essa energia mental contra nós, em vez de usá-la a nosso favor. E um pensamento negativo contínuo vai fazer com que a pessoa se sinta sempre insegura, sempre ansiosa e sempre com medo. Junto com o mal do século, que seria a depressão, nós temos hoje a ansiedade. A ansiedade, menino de 6 anos está ansioso. Uma pessoa de 90 anos está ansiosa. A ansiedade está por todo lado. Vamos falar disso mais detalhadamente depois. Eu pretendo me preparar para a gente refletir um pouco, porque todos estamos muito ansiosos. Então, quando a gente cria aquela energia de medo diante de um desafio qualquer, essa energia causa um abalo físico. Como é que o nosso corpo fica? Transpiração excessiva, suor frio nos pés, suor frio nas mãos, às vezes as pernas bambeiam, às vezes dá um peso no estômago, às vezes dá uma diarreia. Então, olha o abalo que a nossa energia de insegurança e medo pode criar. Quando nós convivemos com parentes difíceis, ou quando nós convivemos com pessoas difíceis todos os dias no nosso trabalho, você já vai para o trabalho pensando assim que eu chegar lá, fulano vai me encher a paciência. Fulano não estava nem pensando em fazer isso, mas você mandou. Ele vai fazer. Assim que eu chegar lá em casa, vai estar aquela bagunça, as crianças todas gritando, com tudo fora de lugar. A mãe até tinha falado assim, gente, vamos juntar os brinquedos, papai está chegando. Mas ele mandou. Pode deixar aí, não tem importância não. Então a gente plasma, a gente chega a plasmar coisas materiais. A comida hoje deve ter ficado uma porcaria, pronto. A mulher acabou de botar mais uma panela, mais uma colher de sal ali. Então a gente plasma, o nosso pensamento chega antes de nós, no nosso ambiente, e modifica para pior. Assim como podemos modificar para melhor. Assim como podemos modificar para melhor. Mas a expectativa negativa que fazemos em relação às pessoas, elas são poderosíssimas para modificar essa pessoa para pior, para conservar essa pessoa no pior que ela se apresenta. Por que isso? Porque nós temos um poder mental extraordinário que estamos usando de uma forma totalmente equivocada. Agora, os pensamentos positivos, quando eles são disciplinados por uma vontade muito sincera de consertar as coisas, de consertar o relacionamento familiar, de melhorar o relacionamento no trabalho, é importante a gente lembrar que isso não depende de como o outro vai estar. Isso é alguma coisa nossa conosco, que vai acontecer dentro de nós. E com o tempo você acaba irradiando isso de alguma forma. Mas ninguém muda o outro. Você muda a você. E a sua energia mental positiva, com o tempo, ela vai trabalhar e vai contaminar ao seu redor. Então, uma vontade cristã, consciente, lúcida, forte, ela vai nos direcionar
para sentimentos também dessa forma. Se eu quero manter um ambiente de luz, de paz, de tranquilidade, de saúde na minha casa, eu vou começar a emitir, só pela minha vontade, eu já vou começar a emitir raios nobres nesse sentido. Nós temos que trabalhar esse poder que está em nós. Então, os pensamentos positivos nos levam rumo ao à nossa superconsciência. A gente sai daquela mesmice do dia a dia, que é o nosso consciente. A gente não busca mágoas passadas lá no porão do inconsciente. A gente vai trabalhar rumo à nossa superconsciência, ao nosso self superior. Lá que está a luz, lá que está a centelha divina que Deus colocou em cada um de nós. Então, os sentimentos, quando eles são superiores, eles vão nos conduzir, com certeza, para realizações nobres. A gente vai ver ali, de repente, vamos ver algo que nos lembra uma justiça muito boa, um equilíbrio muito bom. Vamos ver atitudes amorosas, vamos ter compaixão com o nosso próximo, vamos pensar no outro, vamos nos colocar no lugar do outro. Meu Deus, como é difícil, a gente se fecha dentro das próprias necessidades, das próprias reclamações. Isso se chama egocentrismo. Você é o eu, o centro principal da sua vida. Só importa o que você sente, como você sente, o que você pensa, o que você gosta ou não gosta. Se a gente não cuidar de nós, nós ficamos sempre assim. Mas quando a gente começa a ter aquela vontade de ser melhor, a gente consegue um mínimo de empatia. Um mínimo de empatia. Então, a energia do pensamento é forte, mas a energia dos sentimentos são muito mais fortes. Eles são tão intensos que nós sentimos visceralmente no corpo físico o que pensamos. Nós sentimos no corpo físico e o nosso corpo físico se altera, como a gente viu na situação de raiva e de medo. De raiva eu não falei, né? Quando a gente fica com raiva, o nosso corpo todo se modifica, a corrente sanguínea acelera, o coração acelera os batimentos cardíacos, a pressão sobe. Quando você tem raiva, você trinca os dentes, você às vezes fica com a boca dolorida, porque trincou os dentes de ódio. E sabe de onde que vem isso? Não queria falar não, mas vem lá do nosso ladinho animal. Porque o animal, quando tem ódio, ele vai e morde. E a gente, quando tem ódio, sente o ódio aqui. A gente fala assim, o sangue subiu para a cabeça, e subiu mesmo, acelerou tudo. E a gente fica naquela fisiologia do ódio, que também vamos falar disso mais aprofundadamente depois. Então, o sentimento, o ódio é emoção. Você viu ou presenciou um acontecimento, aquele acontecimento fez você sentir alguma coisa, e aquele sentimento fez surgir, então, a emoção. A emoção é o nome que nós damos a esse gerador de energia visceral, né, do corpo físico. A palavra emoção significa movere, sair para fora. É quando o sentimento extravasa, né? Quando nós sentimos ódio, todo o nosso corpo odeia junto, e o sentimento do ódio sai do coração. Parece que está provado que ele realmente é a sede do sentimento. Ele sai do coração e vai se espalhando para o corpo todo. Essa energia que vai para o nosso perispírito e vai destruir muita coisa no nosso corpo, as energias. Então, as tempestades morais da nossa vida,
quando você tem uma mágoa muito profunda, uma raiva muito profunda, uma tristeza muito profunda, são as tempestades morais que acabam causando abalos físicos muito fortes, destruidores da nossa paz, do nosso equilíbrio, da nossa saúde. Alguém disse que nenhum inimigo é capaz de fazer mais mal a nós mesmos do que o nosso pensamento. E nenhum anjo é capaz de fazer um bem a nós mesmos, senão o nosso próprio pensamento. Então, nós temos esse comando, né, do pensamento. O nosso maior inimigo muitas das vezes, é a nossa forma de pensar. E a nossa maior proteção é a nossa forma de pensar. Também de como a gente encara os acontecimentos. Os ataques sucessivos de raiva são suicidas. Quando a pessoa tem sucessivamente vários ataques de raiva, ela vai destruindo o fluido vital, que é a quantidade de combustível de vida que você trouxe. Então é como se você fosse um automóvel e o tanque foi preenchido com combustível para 80 anos. Cada ataque de raiva gasta mais combustível. Então a gente vai embora antes da hora, chega lá antes da hora e é considerado por algum tempo suicida. Porque muitas das coisas fazem com que a gente pratique os pequenos suicídiozinhos de cada dia. A gente vai solapando, né? Então, a pessoa colérica, ela vai queimar o fluido vital. Então, a expressão fiquei morrendo de raiva é bem literal. Fiquei morrendo de raiva. Fica não. Já um pensamento de amor, então vamos supor, você está ali, não tem ninguém que você acha que é merecedor do seu amor. Você está magoado com fulano, irritado com ciclano, indiferente com Beltrano, você está ali, sozinho. Então você começa a pensar no seu amor a Deus. Porque quando você começa a pensar no amor a Deus, o pensamento, devo aprender a amar a Deus. Isso já cria um sentimento doce e suave em nós. E automaticamente nós vamos começar a gerar uma energia muito positiva, muito benéfica, inclusive uma energia, um pensamento elevado a Deus. Quando a gente pensa em Deus, essa energia tem uma capacidade enorme de nos curar. Ela é uma energia extremamente curativa. Então, nós temos um raciocínio, a gente começa a perceber determinadas coisas e como é que esses sentimentos e essas emoções vão ser mostradas. Como que a gente mostra as nossas emoções? Pela palavra, pela linguagem, né? Mas mesmo quando nós estamos silenciosos, com pensamento sempre elevado a Deus, cria o que os cientistas chamaram de o ponto de Deus. Já viram isso, não já? Todo mundo já deve ter visto isso. O ponto do cérebro que se ilumina quando nós estamos com pensamentos elevados. E é exatamente essa luminosidade que é capaz de sair para a nossa aura, é que desde sempre criou-se a imagem dos santos com a auréola. Essa auréola representa a luminosidade que o ponto de Deus tem quando nós estamos em oração, né? É o que acontece todas as vezes que nós elevarmos nossos pensamentos a Deus.
Mas o que acontece? Qual é o impacto de pensar em Deus? Qual é o impacto de tentar conectar com Deus? Qual é o impacto de glorificar a Deus com uma música, com um cântico, com uma oração? Qual é o impacto? O que acontece no nosso corpo? O nosso corpo cria substâncias incríveis, chamadas neurotransmissores. Todo mundo já conhece aí. As endorfinas, serotonina, dopamina, noradrenalina. Esses neurotransmissores modificam toda a nossa fisiologia e curam o nosso corpo. Então, é fundamental que a gente tenha essa vontade de mudar a nossa vida para melhor. É fundamental que nós descobramos esses métodos de encontrar a saúde. Porque, às vezes, a gente chega aqui com dor de cabeça, dor de estômago, dor na coluna, e senta aí um pouquinho, com muita paciência, nos ouvem, depois vão tomar o passe, participam da prece, tomam água fluidificada e sai sem dor de cabeça, sem dor na coluna, sem dor de estômago, para amanhã acordar com isso tudo de novo. Porque a gente não manteve as energias que a gente recebeu. Então, nós precisamos de acordar com a vontade firme de recuperar as bênçãos, né, de tudo que a gente tem recebido. E, para isso, nós temos que disciplinar os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Então, a gente pensa não sei quantos mil pensamentos diferentes por dia. E a gente tem condição de neutralizá-los. Impossível não pensar no que a gente não quer pensar. Mas a gente tem condição de substituir o pensamento indesejável por um pensamento melhor. Substituir o medo, a insegurança por sentimentos melhores, né? Então, a gente expressa os nossos sentimentos, que significam também, eles são filhos do nosso pensamento, que significam a nossa vontade maior, em forma, quando nós falamos. Mas há a linguagem falada e a linguagem interna. Quando você fala para você mesmo, o diálogo interno, você ficou em silêncio, mas o seu diálogo está ali criando coisas boas ou ruins. Então, nós temos uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal. O pensamento nasce na mente e ele é decodificado pela linguagem, que é a mensagem. Então, vamos lá. Existe a linguagem verbal e não verbal. E existe a mensagem, que é a mensagem propriamente dita e a meta-mensagem. Meta significa além. Significa aquilo que a gente está transmitindo para o outro, além da nossa fala. O nosso corpo fala. O nosso corpo fala. Existem cursos. Quem mexe com o povo, quem lida com o povo, gosta de fazer o curso da linguagem do corpo, porque é possível saber o que a pessoa está sentindo pela maneira que ele está usando braço, mão, olho, pela maneira. Vocês podem observar, numa festa, as pessoas estão abertas. No velório, você encontra milhares de pessoas fechadas, como quem diz, quero ficar longe disso aqui. E a gente tem uma linguagem corporal tão incrível que é possível perceber quando a pessoa está mentindo, porque o que ela fala está diferente da expressão, está incongruente com a mensagem do corpo. Por exemplo, você está bem? Você está se sentindo bem? A pessoa fala, estou ótima, estou muito bem, estou bem mesmo. E você não sente a menor firmeza, né? Fulano, você está com raiva de mim? Não.
Não tô não. Não tô não. Você passa a sua verdade, né? Então é muito fácil descobrir se a gente e advogados fazem isso, como é que fala? Os policiais, os detetives fazem cursos para descobrir quando a pessoa está mentindo, porque nós temos, então, a mensagem que a gente decodifica falando, mas a mensagem do corpo. E aí vem a comunicação pelo WhatsApp. Antes já tinha um problema para resolver com alguém, você tinha que ir na casa da pessoa, marcar o encontro, conversava olho no olho. Você conversava olho no olho. Ali você passava toda a sua boa vontade ou a sua raiva, mas estava ali presente, você falando, o corpo falando. Aí a coisa evoluiu, passamos para o telefone. Então só tinha ali como recurso de comunicação a voz, o tom da voz, as palavras que estavam sendo usadas. É um bom recurso. E hoje nós perdemos totalmente os recursos da metamensagem, porque nós podemos perfeitamente não desvelar os nossos sentimentos, né? A gente, inclusive, esconde atrás do WhatsApp. Não vou ligar para fulano, não. Eu vou só escrever uma mensagem. Então, a gente já sabe que escrever é bem melhor do que fazer a pessoa ouvir a nossa voz, né? E, atualmente, também nós podemos contar com esses pictogramas, né? Que existem. Uma imagem que transmite para você a sua mensagem, que transmite para você uma frase completa. São os emoji, né? O termo é de origem japonesa e o significa imagem, emoji significa letra. Então é uma figurinha, é uma carinha que traz para você uma frase inteira. Em vez de você falar assim, fiquei muito feliz com você. Você só põe, estou triste com a sua atitude. Estou com medo de não vai... O que você acha do programa de amanhã? Estou com medo de não dar certo. Você tem uma carinha para pôr. Então, atualmente, não precisa nem de você externar suas emoções escritas. Basta você botar uma carinha. E a comunicação fica complicada. O pai disse para a mãe, olha o absurdo dessa carta que eu recebi do nosso filho. Ele está muito abusado. O que ele escreveu para você? Ele escreveu assim, papai, mande dinheiro. A mãe dele, não foi isso que ele escreveu, não. Ele escreveu, foi assim, papai, mande dinheiro. Então, a gente está perdendo, né, essa maneira, nós estamos perdendo a capacidade de nos comunicarmos, né? E as pessoas sentem dificuldade de escrever um texto, porque é só botar um tanto de carinha lá e pronto. De ler também. Hã? De ler também. Eu tenho 5 minutos para encerrar o tema. E eu queria falar que quando a gente cria emoções, essas emoções podem acabar ali no momento, como podem perdurar o resto da vida. Você cria uma emoção de raiva de alguém, você vai odiar aquela pessoa o resto da vida, você vai odiar essa pessoa até numa outra vida. Você faz uma coisa com alguém, você se sente culpado, você vai levar essa culpa até para outra existência. E então existem essas emoções que passam no tempo. O exemplo que eu trago é Abraham Lincoln. Porque Emmanuel nos ensinou que o nosso problema não é o que nos acontece. O nosso problema não são as nossas emoções. O nosso problema é a reação que a gente tem com as nossas emoções. É a reação que nós temos diante do que nos acontece. Abraham Lincoln desejou ir ao teatro, decidiu ir ao teatro. Ele tinha uma médium que ia na Casa Branca, frequentava sempre a Casa Branca e o orientava para as coisas espirituais, nas decisões que ele tinha que tomar enquanto presidente dos Estados Unidos. E quando ele decidiu o teatro, ela disse, não vá, não vá. Mas ele não obedeceu e foi. Ele foi e lá durante o teatro, um anarquista político atirou nele e o matou. Os espíritos contaram que Abraham Lincoln saiu do corpo
quando ele foi alvejado, consciente, ali naquele momento ele estava consciente que ele tinha acabado de ser assassinado. Porque semanas antes ele havia sonhado com a própria morte. E esse sonho premonição foram os espíritos, foi o fato dos espíritos já irem preparando para o que ia acontecer com ele. E ele conta à esposa, 2 dias antes é que ele conta para a esposa, mas só que ele nem imaginava que aquele sonho ia se concretizar, né? E ele conta para a esposa que ele acordou suado, porque ele sonhou que ele entrava na Casa Branca e num grande salão tinha um esquife e um guarda ali chorando, e ele se aproxima do guarda e pergunta: quem morreu? O guarda diz: o presidente dos Estados Unidos. E o presidente era ele. Então ele acorda suado e pensando naquela situação. Então, quando ele desencarna, ele tem então total consciência do seu desencarne e controlando totalmente a emoção dele de ter sido assassinado, a emoção de raiva, de indignação, ele controla de uma maneira admirável as suas emoções e pede aos protetores espirituais que o aguardavam que esperasse um pouquinho sem levá-lo, porque ele queria ver a situação do assassino. O assassino foi imediatamente abatido pela polícia. E ele espera o assassino sai do corpo e dá de cara com a vítima. E ele fica tão apavorado com aquilo que ele começa a gritar, pedindo perdão, perdão. E o Abraham Lincoln sabia, né, era uma alma elevada já. Ele sabia que se ele não perdoasse, ele estaria preso àquela situação, àquela cena, àquela causa por muito tempo, por muitos séculos. Então, a gente tem que falar disso. Quando Jesus falava de perdoar, ele queria falar algo muito maior do que simplesmente desculpar alguém. É algo muito maior do que um dever religioso. É uma questão de sabedoria. Porque quando nós não perdoamos, nós ficamos presos naquela situação, presos com aquela pessoa. Porque quando nós não perdoamos quem nos magoou, nós ficamos atrelados a uma emoção de mágoa nossa em relação à pessoa. E as consequências são terríveis. Tanto que quando nós desencarnamos e podemos voltar à Terra e encontrar os nossos mesmos algozes aos quais ficamos presos pela emoção da mágoa, né? E nós encontramos essas pessoas no papel de pai, de mãe, de primo, de companheiro, de companheira, de chefe, porque nós ficamos presos a essas pessoas. Mas Abraham Lincoln, ele consegue se separar daquela emoção, naquela hora terrível, mas o assassino dele não consegue. Ele pede perdão, Abraham Lincoln perdoa e vai embora, livre daquela história. Mas o anarquista não conseguiu se perdoar. E ele fica preso naquela energia de culpa e muito tempo depois de muito sofrimento, ele pede para voltar à Terra com o mesmo sofrimento, passando pelo mesmo sofrimento que ele havia causado, porque assim ele achava que ele conseguiria redimir a própria culpa. Quase 100 anos depois, John Kennedy é morto em Dallas, na campanha de reeleição para resgatar o que ele tinha feito. Na figura de John Kennedy, o assassino de Abraham Lincoln resgata o seu débito. 43 anos depois, ele tem a vida ceifada e a grande frustração de não conseguir continuar sendo presidente dos Estados Unidos. Contam os espíritos
que hoje John Kennedy, no mundo espiritual, é uma das almas que mais luta para que haja paz no mundo, para que os países se entendam. E eu fico imaginando o trabalhão que ele está tendo com aquele povo lá agora. Que Jesus nos abençoe hoje sempre. Não faz.